Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Passou a nossa avaliaçãozinha. Quem precisou recuperar, provavelmente já recebeu o trabalhinho aí que tem que fazer. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo em relação ao trabalho, tá? Porque o trabalho tem algumas novidades, né? Que caso vocês tenham dúvida, por favor, só me procurar, tá bom? A gente vai continuar na matéria, hoje a gente vai ver geometria molecular. É a 10ª aula. Tá bom? Um assunto bem tranquilo para a gente poder dar continuidade. Então vamos lá. Geometria molecular. Quando a gente fala de geometria molecular, a palavra molecular te remete à molécula. E a ligação que forma a molécula é a ligação covalente. Beleza isso, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Quando a gente está discutindo a estrutura de moléculas, a gente tem uma situação, a gente vai se basear no VSEPR. Isso aí deve estar no seu material. No inglês isso, mas não vale a gente ficar falando assim no inglês, não interessa. É Wallenstein Shell Par Repulsion Electron, ou seja, a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Ou seja, quando você desenha uma molécula, né, por exemplo, se eu chego para você e falo, me vê a estrutura de Lewis, você vai desenhar ela normal, não se preocupando com a geometria. Agora eu já posso pedir para você desenhar a geometria dela. Tá? Falar para mim qual a geometria daquela molécula. E você tem que tomar alguns cuidados na hora de desenhar essa geometria. Você não pode desenhar ela de qualquer jeito, baseado nesse modelo da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Tanto os ligados, tanto os não ligados. Você vai entender isso, tá? Então vamos lá. O que seria a geometria? Né? É o formato adotado por uma molécula. Então, por exemplo, olha só, queridos. Quando você tem essa situação, é mais ou menos assim. Eu peguei a molécula da água aí para a gente dar uma olhada, né? Não se importa muito com o ângulo agora nesse momento. Eu quero que você entenda o seguinte: quando eu chego para você e peço para você desenhar a, a fórmula da água sem a geometria, você vai desenhar assim, né? Ó, H, ligação covalente, oxigênio, epa, H. Concorda comigo que é isso que você vai fazer? Você vai fazer isso, certo? H, traço O, traço H. Ponto. Agora, quando você for tentar desenhar a geometria, aqui na água, em cima do oxigênio, existem dois pares de elétrons. Né? E você tem que imaginar que essa molécula não está num plano, ela está num espaço. Então, você tem que levar tudo em consideração. Como assim, professor? Tudo em consideração. Eu tenho que achar um ângulo, uma geometria na qual esses pares de elétrons da camada de valência, esses dois aqui que não são os ligados e esses dois que são ligados, fiquem numa distância, porque elétron é carga negativa, concorda? Se o elétron é carga negativa, eles se repelem. Então você tem que botar eles numa distância máxima possível que a estrutura permite para essa repulsão ser a menor possível. Tranquilo ou não? Por isso que a molécula da água, quando você vê geometria, ela não fica reta. Ela fica que nem nos desenhos, ela fica inclinada. Porque você coloca ela no ângulo que seria um ângulo máximo de afastamento entre os pares elétrons ligantes e não ligantes na molécula de água. Tá? A gente vai ser bem direto, a gente não vai tem uma diferença entre arranjo e geometria. Isso eu vou deixar para contar para vocês no terceiro ano. Tá? A gente vai ver aqui Ai, meu Deus. Desculpa. A geometria, tá? Beleza ou não? Show? Então vamos lá. Modelo VSEPR. Repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Tudo bem? É um modelo que serve para você explicar a geometria de algumas moléculas, baseando nisso, nesse máximo afastamento que a estrutura permite. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar. O caso mais simples que tem é quando você tem uma molécula biatômica. Peguei aqui um exemplo para você. Ó, biatômica. Vou botar aqui bem pertinho para ti. Você está vendo? Biatômica. Um átomo, a ligação covalente, outro átomo. Aonde você olha ela do espaço, em qualquer posição no espaço, esse átomo
e esse átomo, eles estão ligados através de uma linha. Ou seja, você consegue passar uma linha entre eles. A geometria, quando você tem dois átomos, é sempre linear, não interessa. Tá lá, peguei um exemplo HH, peguei outro exemplo HCl. Aí, dentro disso aí, a gente já pode discutir a polaridade, coisa que a gente já viu. Aí a gente junta tudo. Como HH é uma molécula biatômica, diatômica, com dois átomos iguais, ela acaba sendo uma molécula o quê? Apolar. Tranquilo ou não? Opa, desculpa. Ela é uma molécula apolar. Por que ela é uma molécula polar? Porque o hidrogênio, ó, olha só, o vetor, o hidrogênio puxa para cá, a eletronegatividade, é o vetor momento de polo, que representa de alguma maneira essa força, né? Esse momento de polo. Mas a gente não vai chegar a discutir muito isso aqui, não. Eu quero que você entenda isso aqui. Como são dois hidrogênios, esses vetores eles acabam se cancelando. Aqui no caso do Cl, o vetor momento de polo ele vai dar uma resultante para o Cl, tá? Porque é como o Cl é mais eletronegativo, é como se você tivesse essa situação aqui, ó. Esse cara puxa para cá e o hidrogênio puxa para cá. Como o Cl é mais eletronegativo, a gente desenha dessa maneira, como se o vetor ali, né, o momento de polo dele fosse maior, então a resultante é toda para o Cl. Beleza ou não? Resumindo, dois átomos de geometria linear, o ângulo entre eles é 180, né? Foi ou não foi? Como eles estão numa linha reta, o ângulo é 180, e quando os dois átomos forem iguais, ele é apolar. Se forem diferentes, é polar. Show? Tranquilo isso? Bem tranquilo, né? Vamos prosseguir. Agora, quando eu tenho três átomos, aí tem uma situação. Sem elétrons livres e com elétrons livres. Então, olha só. Você tem essa situação dos elétrons livres, é você olhar para o átomo central. Então, viu? Tenho três átomos. Monta a estrutura. No átomo central não tem par de elétrons, ou seja, ele assume uma geometria linear. Tudo bem? Foi ou não? Três átomos e não sobra par de elétrons no átomo central, linear. E com elétrons livres, ele vai ser angular, que é o caso da água. Que é o caso aqui, ó, dessa geometria aqui, ó. Foi? É como se você tivesse isso aqui assim, ó. Ela não fica reta, a água não fica reta. Você tem dois pares de elétrons ali na água, que a distância maior possível seria assim, ó, essa representação. Tá, ó. Esse aqui forma um ângulo, né? Que seria a geometria da água. Show de bola? Então, três átomos. Três átomos. Não tem elétrons livres, não tem par de elétrons no átomo central. Linear. Tem. Angular. Foi ou não? Beleza? Se eu fosse perguntar para você qual é a polaridade do CO2, como ele é linear, ele tem três átomos, ele é linear, e as extremidades são iguais, ele é apolar. No caso da água, se sobra par de elétrons livres, a água vai ser polar. Tá? Vamos para outra situação, com 4. 100 elétrons livres. Ó, é esse caso aqui, ó. Deixa eu pegar para você. 100 elétrons livres, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Um átomo central com com três átomos ligados nele. Olha meu dedo. Essa figura aqui te lembra um triângulo, né? Então a geometria é trigonal plana, beleza? Com elétrons livres, ela vai virar uma geometria piramidal. É como se fosse isso aqui, ó. Ó. Foi? Par de elétrons livres, o nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio e aqui o hidrogênio. A base dela, ó, a base dela é uma pirâmide. Sacou? Então a geometria é piramidal. Então, 4 átomos, não sobra par de elétrons no átomo central. Geometria trigonal. Sobra par de elétrons no átomo central. Geometria vai ser o quê? Ó? Piramidal. Beleza? É bem tranquilo de você ver. Show? Agora vamos lá. XY4. Geometria tetraédrica. Tá? Sempre quando tiver 5 átomos, a geometria é sempre tetraédrica. Tá? Vai ser esse caso aqui. Sempre tetraédrico. Ó.
é como se o cara estivesse no espaço, tá? Se você pegar aqui uma referência, esse cara aqui tem dois caras no plano, né? Tem um cara para frente, um cara para trás, mas não se liga muito nisso não. Viu 5 átomos, a geometria é tetraédrica. Acabou, viu 5 átomos. Professor, tem geometria 5 átomos porque eu falo que é o X, né? Que é o átomo central, nesse caso ali é o carbono, e os 4 em volta. No todo, são 5 átomos. Professor, existe geometria com 6, 7, 8 átomos? Existe. A gente vai ver? Não, a gente não vai ver. Tá bom? Tá bom? Fica tranquilo em relação a isso. Olha um resumo muito tranquilo para você. Tá? 2 átomos, a geometria é sempre linear. 3 átomos, sobra par de elétrons, não sem par de elétrons, linear. Com par de elétrons, angular. 4 átomos, né? XY3, sobra par de elétrons. Sem par de elétrons, desculpa. Trigonal plana, com piramidal, e quando for 5 átomos é sempre tetraédrica. Tá ok? Aí tem alguns exercícios, se você quiser fazer, ó. COCl2, o CO, o Cl2, né? Te dá uma dica já, o Cl2 é uma molécula biatômica e o CO também é biatômico. Então os dois têm que ser linear. A parada é você ver o COCl2, né? São quantos átomos ali no COCl2? 4 átomos, certo? Então, se são 4 átomos, você vai ter que ver o quê? Se sobra par de elétrons no átomo central ou não. Se sobra, é piramidal. Se não sobra, é trigonal. Show? Mas já dá para você matar, né? Depois você vê aí. Assim, só passando aqui rapidinho, a polaridade, eu vou ter essa figurinha aí, só para dar uma diferenciada. Quando você tem 2 átomos, né? Se os átomos são iguais, é como se um estivesse puxando os elétrons para o outro com a mesma intensidade. Então não tem polo. Então a molécula é apolar. Quando são diferentes, olha lá o Cl. O Cl é mais forte. O par de elétrons está mais próximo do Cl. Ou seja, a definição de apolar é que não tem polo. E de polar é que tem polo. E isso você vê como? Pela diferença de eletronegatividade. Tá? Pega 2 átomos. Os caras são iguais, é um puxando o elétron para si com a mesma força. Então o elétron fica no meio. Quando você tem átomos diferentes, um é mais eletronegativo, ou seja, o cara puxa com mais força os elétrons para ele. Sacou? Show de bola? Ó. Foi? Com elétrons livres, polar. Isso que eu já tinha colocado. Tô passando de novo para a gente dar uma relembrada. Tá? Ó. O2. Pega lá. É uma molécula o quê? Apolar. HBr. 2 átomos, átomo diferente. Vai ser o quê? Polar. O vetor momento de polo aponta para o cara mais eletronegativo. Sentido dele para lá. Certo? Direção ao BR. Foi ou não? Para a direita. Polar. Esse cara aí. O que vai acontecer? Ó. Se você puxa, ó, puxou. O hidrogênio é mais eletronegativo que o boro. Então, olha só, o hidrogênio puxa os elétrons para ele ali, puxa os elétrons para ele ali. Agora eu vou rabiscar aqui, olha para lá. Espera, vou pegar outra cor aqui. Ó, a soma desse vetor com esse vetor aqui dá um vetor para baixo, que se anula com esse vetor aqui. Foi? Ou seja, a molécula ela acaba sendo apolar. Foi? Ou seja, você tem 4 átomos e não sobra elétrons no átomo central. O fato de não sobrar elétrons no átomo central é porque os vetores se anulam, então a molécula é apolar. No caso ali, ó, o nitrogênio é o mais eletronegativo. Então ele puxa os 3 elétrons. A soma dá na direção dele, tá? Então é uma molécula o quê? Polar. Foi? Show? Aí só para, testa aí a sua habilidade, faz esses exercícios aí em relação à polaridade, tá bom? Vê esses casos aí, vê quem é polar, quem não é polar, tá? Porque o fato é você primeiro montar a estrutura. Monta a estrutura de Lewis. Montou a estrutura de Lewis, faz a geometria. Aí através da geometria você já tira se é polar, se não é polar, tá bom? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Qualquer dúvida, ó, só me chamar, tá, gente? Por favor. Um grande beijo para você. Saudades. Em breve estaremos de volta. Beijo. Grande beijo.